Então, iniciando o nosso encontro, agradeço a todas pela presença e pelo interesse em participar desse encontro do GEPDP, que tem um tema que é cheio de ocitocina, como eu coloquei para vocês, né? Ciência, ocitocina, amor, a gente colocou lá no Instagram, porque a gente queria muito ter uma abordagem em um dos encontros do nosso grupo que trouxesse a questão da psicologia, da bioquímica, do amor, né? Na atenção ao parto e nascimento, com foco no parto domiciliar planejado. E ninguém melhor do que a Mona Lisa Barros para tratar sobre o assunto. Né? A Mona Lisa ela é membro do nosso grupo de estudos e pesquisas sobre parto domiciliar planejado. E eu vou apresentá-la aqui no momento. Ela é mãe de 3, do Léo, da Júlia e do Pedro, e avó de outros 3. Né? Ela é psicóloga, professora adjunta dos cursos de Medicina e Psicologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e atualmente está cursando o pós-doutorado no Instituto de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Além disso, ela é membro e idealizadora da equipe Gentle Birth Brasil, né, que é um método assim inovador que tem trazido muitas mudanças aí na formação de instrutoras que trabalham aí na frente de saúde materno-infantil no nosso país. E é um prazer ter a Mona Lisa aqui abordando sobre esse assunto para a gente. Então, aproveitem esse momento, porque eu tenho certeza que vai ser uma riqueza para todos nós. E fiquem à vontade para fazer perguntas ali, colocar no chat as dúvidas de vocês e também participar. Nossa, Abra a palavra para a Mona Lisa. quanta responsabilidade. Primeiro, eu queria agradecer o convite para fazer parte do grupo. Eu fiquei muito honrada, sou muito honrada em fazer parte desse grupo, né, com vocês, com tanta história na assistência ao parto domiciliar. Eu não tenho inserção direta, não sei na parte da compreensão da emoção, mas não da assistência, porque não sou enfermeira, né, não estou ali. Então, fazer parte desse grupo é uma honra. E esse é um assunto que me encanta, falar sobre bioquímica e psicologia e como eles se juntam. Especialmente agora que eu ampliei para o estudo da epigenética e fiquei muito feliz de calhar essa semana de falar sobre isso, porque eu acabei de fazer um curso com o Niels Bergman, que eu vou falar dele para vocês, vou explicar por que ele faz essa torção e que ajuda muito a compreender ainda mais por que o parto domiciliar é um espaço privilegiado de construção de relações vinculares, afetivas, de desenvolvimento de competências de afeto social e principalmente de desenvolvimento de padrões de resposta ao estresse para a vida. Vamos lá. Então, primeiro a gente parte da definição do que é um parto, né? A Ivone Olza, que é uma psiquiatra espanhola, ela diz que o parto é um evento social mediado por neurohormônios. Ele produz um estado alterado de consciência e é um momento criticamente sensível ao ambiente. Ou seja, o que ocorre nesse momento pode produzir repercussões muito grandes, tanto na saúde da mãe, quanto na saúde do bebê, e até no percurso da orquestra hormonal do parto, né? E o parto, e aí eu acrescento ainda, que o parto é um momento de produção do sistema emocional de interação do afeto social. E é em cima disso que eu vou desenvolver aqui a minha aula. Eu vou partir da nossa compreensão biomédica, da fisiologia hormonal, da bioquímica, e depois a gente traz uma complexidade a isso. A gente precisa entender que a nossa fisiologia evoluiu ao longo de milhões de anos para otimizar o sucesso reprodutivo, e não o contrário, né? Apesar de, recentemente, né, nos últimos 50 anos, terem se desenvolvido cada vez mais a insegurança com relação à capacidade do corpo, né? Porque foi a partir dos últimos 50 anos que houve o desenvolvimento da cesariana e essa tomada dessa via de parto quase como primordial no nosso país, né? Especialmente no setor privado.
e que produziu essa insegurança, né, de que se você tem ou não um corpo capaz de parir. Então, apesar desses 50 anos ter produzido essa insegurança, nós temos milhões de anos de evolução da fisiologia hormonal para otimizar e não para despotencializar esse corpo. As práticas e intervenções que foram criadas nos últimos 50 anos, elas podem afetar a fisiologia hormonal da mãe e do bebê, e a gente vai falar sobre isso. Elas têm seu lugar, as intervenções não foram criadas para afetar a fisiologia, foram criadas para resolver quando a fisiologia não, por si só, não dava conta, mas o uso dela acabou sendo extrapolado e praticamente tomando o protagonismo da cena. A gente precisa entender que é uma díade, então essa fisiologia hormonal ela é interrelacionada, coordenada e mutuamente regulada. Eu vou falar disso mais adiante, né? O quanto o comportamento da mãe afeta o bebê e quanto o bebê afeta o comportamento da mãe. E essa prontidão materna infantil para o trabalho de parto, ela está precisamente alinhada ao início fisiológico do trabalho de parto, para otimizar a eficiência deste trabalho e as transições materna e neonatal. Então, há uma transição super importante de um bebê que está no meio líquido e que vai passar para o mundo externo e precisa aprender a respirar, deglutir, controlar a temperatura, regular frequência cardíaca, e há uma transição materna dessa mulher que vira mãe. Toda essa fisiologia, essa bioquímica, ela prepara o bebê para fora do útero e promove as adaptações maternas necessárias. Vamos falar um pouquinho sobre essa interorquestração hormonal. Então, os hormônios, eles antecipam, preparam os processos futuros e as necessidades biológicas. Os sistemas hormonais têm interação complexas no período perinatal, promovendo ou inibindo a atividade uns dos outros. E as interrupções hormonais podem amplificar, introduzindo riscos extras para a mamãe e para o bebê. As preparações fisiológicas para o trabalho de parto, elas ocorrem nas semanas, dias e horas antes do trabalho de parto. E aí eu vou falar um pouquinho dessa preparação antes, né? Já a partir da 36ª semana, começa a aumentar, vão multiplicando os receptores de ocitocina no útero, preparando esse útero para identificar, né, para ser o receptor da ocitocina, identificar essa ocitocina e preparar para as contrações e para reduzir o sangramento. Há também um aumento dos níveis de estrogênio ativando o útero. Há também o aumento da produção de melatonina. A melatonina é um hormônio que ela é coadjuvante da ocitocina e ela ultrapassa a barreira placentária. Ela chega no bebê e tem uma função com relação ao bebê. Depois eu vou falar disso. Há o aumento também da prostaglandina para o amadurecimento do cérvix, do colo, né? Então, esse aumento de receptores não se dá somente no útero, há também aumento de receptores no cérebro, principalmente da beta-endorfina, porque à medida que há uma ativação da produção da ocitocina endógena, ela também, paralela à produção da ocitocina endógena, há a produção de endorfina, que tem uma função de analgesia na hora do parto. Eu estou marcando que é a ocitocina endógena, porque quando a gente entra com a ocitocina sintética, esses receptores de ocitocina identificam que está havendo uma inundação e mandam um recado para o cérebro dizendo assim: pare a produção de ocitocina, porque já tem muita ocitocina circulante nessa corrente sanguínea. E a ocitocina sintética não é um hormônio do amor, não tem essa função, porque ela faz uma ação somente no sistema periférico. A ocitocina endógena tem uma ação no sistema central e ela não faz, não produz, não contribui para a produção de endorfina. Então, o uso da ocitocina sintética, em geral, aumenta a percepção de dor em até 5 vezes, exatamente pela ausência desse outro hormônio que poderia produzir analgesia. Há também elevações de receptores da ocitocina mamária e central e da prolactina, que promove a amamentação e a vinculação materno-infantil após o parto. E as beta-endorfinas
inibem a liberação da ocitocina no período que antecede o trabalho de parto, ajudando a regular o início do trabalho de parto, porque a gente tem mais receptores de ocitocina sendo criados, mas eles ainda não estão ativados antes do trabalho de parto, para que ele possa ser ativado somente quando efetivamente esse trabalho de parto ocorrer. Mas há uma preparação fisiológica antes do parto também no bebê. A gente sabe que uma das justificativas da entrada em trabalho de parto é a produção de surfactante, é quando o pulmão do bebê já está maduro o suficiente e expele o surfactante que cai no líquido amniótico e avisa o cérebro da mãe que ela pode entrar em trabalho de parto. Por isso, em alguns países, se você faz um parto a qualquer momento, antes que essa mulher entre em trabalho espontâneo de parto, é considerado prematuridade, porque você está tirando um bebê que não lhe avisou que pode respirar sozinho. E por isso nós somos campeões no Brasil de desconforto respiratório, de bebês que vão para UTI pós-parto, e não se faz uma conexão disso com as cesarianas eletivas ou com as induções desnecessárias, né? Aqui em Portugal, por exemplo, não tem muita cesariana, comparando com o Brasil. Tem, mas não chega aos níveis do Brasil, está longe disso. Mas tem muita indução de trabalho de parto e há muito uso de ocitocina sintética durante o trabalho de parto, mesmo que o início tenha sido fisiológico. Essa maturação dos pulmões do bebê ajuda a construir um processo de limpeza do fluido pulmonar. Então, essa limpeza, quando produz o surfactante, essa limpeza do pulmão, para que esse bebê possa respirar ao sair, é quando ele expele esse surfactante que vai cair no líquido amniótico. Além disso, a gente tem também um desenvolvimento preliminar de processos neuroprotetores da ocitocina. Há um aumento preliminar dos receptores de epinefrina e norepinefrina, dando proteção para a hipóxia do trabalho de parto por meio do surto de epinefrina e norepinefrina, que são as catecolaminas, que vai fazer um surto tardio no trabalho de parto. Eu vou falar melhor disso. Então, já antes, mesmo antes do trabalho de parto, esse bebê aumenta, então, surgem no corpo deles esses receptores para que ele possa integrar a epinefrina e norepinefrina quando ela entrar na corrente sanguínea da mãe e ultrapassar a barreira placentária para protegê-lo da hipóxia. Outra preservação também que existe, outra prevenção, é uma preservação do suprimento sanguíneo ao coração e o cérebro do bebê por meio das catecolaminas. Então, esse bebê, quando a mulher faz a produção, ejeta a produção de catecolamina já no período expulsivo, essa catecolamina, que é um hormônio que está ligado também ao estresse, né? Ela promove uma preservação da respiração e uma produção de energia e regulação do calor, porque ele pode levar um tempo privado dessa respiração nessa passagem do canal. Então, ele é protegido pela catecolamina. E a ultrapassagem da barreira placentária da melatonina, que é um antioxidante importante que faz uma proteção do bebê nos primeiros 5 anos de vida. Somente os bebês que viveram o trabalho de parto é que têm esses benefícios que eu contei aqui, tá? Aqueles bebês que foram retirados antes do processo fisiológico de trabalho de parto, você não pode fazer o exame que não vai encontrar melatonina no seu sangue, então ele não tem a proteção antioxidante e provavelmente ele tem menos preservação do suprimento sanguíneo do coração, com proteção à respiração, porque ele não chegou a viver esse momento do trabalho de parto. E no trabalho de parto, né? Qual foi a preparação para o trabalho de parto? A gente sabe que ao longo do trabalho de parto, a mulher vai desenvolvendo o período de dilatação e vai perdendo, vai se cansando, né? Vai se cansando, chega no momento, no final do período de dilatação, muitas mulheres acham que não vão aguentar mais, que não vão suportar, que por que inventou esse negócio de parir normal? Por que ela não pediu uma cesárea? Por que ela não pediu uma analgesia? E é nesse momento
que surge um surto tardio de ocitocina, que vai ajudar a resgatar essa força. E ela diz assim: eu encontrei uma força onde eu não sabia que existia. E esse é o momento, e até o momento, essa injeção da ocitocina ela era pulsátil. Quando a mulher está tomando a ocitocina sintética, ela está tomando, na maioria das vezes, correndo livremente pelo soro, né? Então, ela não tem um intervalo que, organicamente, endogenamente, nós fazemos para proteger mesmo o nosso corpo, a nossa reação. As beta-endorfinas dão respostas analgésicas e adaptativas ao estresse e à dor, eu já falei. Elas ativam o centro de prazer, da motivação, da recompensa, apoiam a função imunológica, a atividade física e o bem-estar psicológico, altera o estado de consciência, e é por isso que a gente fala que tem um estado alterado de consciência, que é a partolândia, né? E ela, portanto, é responsável por algumas experiências, por exemplo, orgásmicas ou de bastante prazer no parto. A prolactina materna, que tinha diminuído no início do trabalho de parto, ela começa a aumentar acentuadamente à medida que o parto se aproxima, devido aos picos de beta-endorfina e da ocitocina. Então, a prolactina no líquido amniótico preenche os pulmões do bebê, ajudando na preparação respiratória. E a epinefrina e noradrenalina, elas vão mediar a resposta ao estresse. Então, no momento correto, elas estimulam as contrações, promovem o estado de alerta, o progresso do trabalho de parto, aumenta a produção de prostaglandina e eleva a produção do cortisol em até 10 vezes. Nesse momento aí, é o momento do puxo. É aquele momento que a mulher diz: surgiu uma força que eu não sei de onde apareceu. Eu achei que ia morrer e, de repente, eu só queria fazer força para esse bebê nascer. É o surto de epinefrina e noradrenalina. Então, o cortisol, no período expulsivo, ele produz um estresse saudável que aumenta os efeitos da ocitocina central nas adaptações, no apego materno e melhora no humor. Então, quando a gente fala que o cortisol ele é antagonista da ocitocina e ele pode interromper o trabalho de parto, é se ele aparece fora da hora, porque a gente sabe que para a produção da ocitocina ela vai precisar de segurança, de tranquilidade, e o cortisol, como é um hormônio do estresse, ele antagoniza com a ocitocina e pode interromper, mas ele não é o vilão da história, ele é super necessário no momento do puxo. E é por causa dele que a gente consegue fazer com que o bebê saia do nosso corpo, né? Que a gente ejete esse bebê e o bebê também faz a força. Então, exatamente sobre isso que eu vou falar, sobre o pico de catecolamina no momento do parto e as repercussões sobre o bebê. Então, essa elevação tardia da epinefrina e noradrenalina, que é o pico de catecolamina, fornece essas adaptações críticas à hipóxia do trabalho de parto e facilita as transições do renascido por preservar o fluxo sanguíneo para o coração e o cérebro, por promover transições respiratórias, incluindo a limpeza do fluido pulmonar. Há alguns vídeos que mostram o bebê quando está saindo a cabeça, você vê que sai do nariz o líquido, é exatamente a massagem que está sendo feita por esse pulmão e que a catecolamina está ajudando na expulsão desses líquidos. Ela mobiliza combustíveis metabólicos para o período neonatal. A gente sabe que nas primeiras horas não vai haver um afluxo grande de leite, então esse bebê tem que ter uma reserva plástica de alimento para aguentar ali 72 horas até esse leite sair completamente. Até o estômago dele é do tamanho de uma cereja, né? Então, o que ele ingere de leite em 24 horas dá 15 gramas no primeiro dia, por exemplo, o que é muito pouco, mas é o suficiente para dar imunidade, porque aí o colosso tem outras funções. Então, a catecolamina faz uma reserva metabólica para que ele possa viver bem esse período. Promove a termorregulação do recém-nascido, queimando a gordura marrom, e promove o estado de alerta do recém-nascido e energia para o início da amamentação, aquela hora dourada em que o bebê nasce hiperalerta, que ele tenta fazer o contato, né, visual, que ele busca o peito, que a gente vê alguns vídeos de breast crown, que é o bebê que nasce e engatinha procurando como se estivesse engatinhando, né, se esgueira procurando o peito da mãe. E no pós-parto? Se acalmem que eu estou terminando essa parte que pode ser um pouco mais complexa.
tá? No pós-parto, esses picos de prolactina e cortisol do pós-parto, junto com a amamentação precoce e frequente, pode promover a formação de receptores de prolactina com benefícios para a produção do leite em curso. Então, o bebê acabou de nascer, a mãe pôs o bebê no peito, ali vai aumentar o nível de prolactina e vai aumentar também a promover essa formação de novos receptores para antecipar, avisa ao cérebro da mulher, fala, bom, agora pode produzir leite porque o bebê já nasceu. Mesmo que ele não sugue, viu? Mesmo que ele não ingira o leite, essa informação é passada até pela saliva do bebê ao encostar no mamilo da mãe. Os níveis de prolactina foram correlacionados com adaptações maternas, incluindo redução da ansiedade, da agressão, da tensão muscular, aumento da desabilidade social, que pode ajudar a mãe a priorizar o cuidado infantil. E após o parto, os níveis de adrenalina e norepinefrina caem acentuadamente na mãe e no bebê. Essas diminuições promovem contrações uterinas que podem limitar o sangramento materno e no neonato reduz o consumo de energia. Então ele fala, agora você vai viver e não vai gastar tanta energia. Então é como se ele estivesse em stand-by até que os alimentos passem de novo a, a construir a energia necessária para. Tanto que o bebê nasce, depois dessa hora de hiperalerta, ele dorme praticamente 24 horas, né? Nas primeiras 24 horas, o bebê dorme em torno de 18 horas. Bom, essa explicação foi uma explicação bioquímica, genética. E o que eu quero trazer aqui é o que há de novo que amplia essa nossa compreensão. Tudo que eu falei até agora está um pouco velho, porque é um raciocínio assim: DNA ou presença de hormônio, cérebro, comportamento, como se fosse tudo direto. Ou, de acordo com neurociência, genoma, conectoma, comportamento. Aí aparece a biogenética, a epigenética. O que diz a epigenética? A epigenética diz assim: não, tem a orquestra hormonal, tem o DNA, tem o genoma, mas para ativar essas coisas e fazer todas essas funções que você falou, Mona Lisa, depende do ambiente. E aí é o ambiente interagindo com a genética que vai produzir uma adaptação na resposta, que vai ativar alguns genes e outros não. E que essa resposta pode levar a um neurodesenvolvimento e a leitura dessa experiência resultar numa biologia evolutiva. E aí a compreensão é que esse estresse vivido ao nascer, o estresse pela interrupção da forma de suprimento de oxigênio, por exemplo, com o corte do umbigo, a transição do útero para o meio externo, a adaptação da temperatura, esse estresse, ele precisa ser apaziguado. E a forma como esse bebê será apaziguado neste estresse vai definir a resposta padrão que ele vai ter ao estresse por boa parte da sua vida. É esse manejo que produz a resiliência necessária para que a gente possa viver, porque em muitos momentos da nossa vida nós vamos ter privação de algumas coisas e que vai exigir da gente essa habilidade, essa competência em lidar com o estresse. Surge então o que eu quero apresentar para vocês, a Nurture Science. Eu não sei como traduzir isso para o português. Na Espanha foi traduzido como Ciência da Criança Precoce. Eu acho que está indevido. Se não for pegar na raiz da palavra, seria a ciência da nutrição, não atende ao que se pretende com a Nurture Science. Eu acho que seria a ciência da semeadura, porque o Nurture Science vai falar sobre como que nós podemos fazer para potencializar
todos os genes, ativar todos os genes possíveis para a resposta mais fisiológica desse bebê e desse futuro adulto, né. E aí o Nutriscience vai dizer assim: "Nós precisamos ver a árvore, mas precisamos ver o bosque". Por isso eu pus essa foto aí. Então a árvore seria a mãe, mas essa mãe tem um ambiente que a cerca, que pode ser protetor ou ameaçador. E a depender desse ambiente, toda aquela resposta hormonal será, modificada. Então, o que é o Nurture Science? É a incorporação da ecologia do desenvolvimento humano. Tem um livro, inclusive, tem esse título, Ecologia do Desenvolvimento Humano, que é de Uri Brenner, que eu recomendo a leitura, e eu devia ter posto lá no final, não coloquei, mas estou falando aqui agora, que é muito importante. Então, se a gente pensa, faz um raciocínio ecológico, qual é o habitat do bebê? Qual é o habitat do peixe? A água, né, gente? Qual é o habitat, do pássaro? O ar, as árvores. O habitat do bebê é o corpo da mãe. É esse o habitat dele. E nós sabemos que esse bebê e essa mulher, eles formam uma biologia compartida pela díade, com marcadores biológicos, um interfere no outro. Eu sempre digo que uma gestação é o momento de maior intimidade do corpo de um ser humano com o outro, porque nós temos que negociar a existência de outro bebê dentro do nosso corpo. É o único momento que tem 2 pulmões, aliás, 4 pulmões, né, 2 corações, 2 sistemas digestórios existindo no mesmo corpo e está tudo bem, está tranquilo, tá certo. Nós temos que negociar, porque se a gente não come quando a gente quer, se a gente comer como a gente quiser, na hora que a gente quiser, a gente vai sentir enjoo, ou a gente vai encher demais, o bebê vai chutar o estômago e a gente vai vomitar. A gente não dorme na posição que a gente quer, a gente não faz xixi quando a gente quer, que se você segurar demais, o bebê der um chute na bexiga, você vai fazer xixi nas calças. Você não faz amor na posição que você gostava antes, você tem que encontrar outra posição. Então, é todo um processo de negociação, de convivência de 2 pessoas em um corpo. E essa biologia ela é compartida. E aí o que o Nurture Science fala é que as sensações programam o cérebro. E é onde o gene se adapta. Então, tudo isso que eu falei antes vai para ser daquela forma. É preciso que tenha um ambiente ideal para isso. E o ambiente ideal para isso é o habitat natural do bebê, que é o corpo da mãe, e o habitat natural da mãe, que é a sua casa. E aí o Nurture Science traz 2 conceitos que eu preciso explicar antes de avançar. É o conceito de estresse tóxico, eu falei de um estresse que é natural, previsível, necessário para o desenvolvimento da resiliência e que pode ser apaziguado por esse calor materno, mas um estresse tóxico que ultrapasse a capacidade de resposta, ele produz comprometimentos graves na arquitetura cerebral dessa criança. Então, a criança que é separada dessa mãe, que principalmente os prematuros que vão para a UTI, tem até um trabalho que eu vou explicar melhor sobre os cuidados na prematuridade, que concluiu agora em maio de 2021. Eles expõem o bebê a um estresse tóxico. E a gente pode identificar bebês em UTI com depressão, por exemplo. São bebês que já choraram, choraram, choraram e ninguém respondeu e eles desistem de chorar. Eles escolhem um ponto na incubadora e eles ficam alheios, assim, entorpecidos, eles não respondem mais. E, em geral, as enfermeiras falam: ah, ele é tão bonzinho, porque ele não chora, ele não reclama, eu posso fazer tudo. Não, ele não é bonzinho, ele desistiu de protestar, porque não foi acolhido no seu protesto. Então, esse é um estresse tóxico. E um outro conceito super importante é o conceito de períodos críticos, que são momentos em que a integração das conexões são importantes para a construção da arquitetura cerebral. Eu vou voltar a períodos críticos daqui a pouco. Então, existem processos neuronais necessários para a ativação desses genes e para a construção do padrão de resposta, que são esses períodos críticos, tá? Que vão, nesses períodos críticos é que ocorrem esses processos neuronais. E existe um tempo necessário para a integração dessas conexões.
Então, é uma das coisas que eu vou já chocar vocês, é para dizer que 1 hora de golden hour não resolve nada. Vou explicar melhor isso para vocês. Bom, antes de explicar isso, eu preciso dizer que a gente precisa modificar a perspectiva e incorporar ecologia. A primeira pergunta que a gente quer saber é o que percebe, vê e sente o bebê. Vamos trabalhar no conceito de memória celular. Entender que o parto é um processo, que o nascimento é um processo psíquico único. Entender que gestar é um trabalho enorme e é preciso construir uma relação, e ela se constrói ao longo de toda a gestação. Entretanto, apesar de ser esse processo psíquico único, de ser um trabalho enorme, a gravidez e parto têm um poder grande de cura também. Então, é aquela neuroplasticidade que a gente sempre fala no Gentle Birth, que é a capacidade da gente, estando grávida, de modificar o nosso comportamento. Envolve períodos críticos que exigem cuidados em contextos de risco e é um momento de estabelecimento da arquitetura e habilidades cerebrais desse bebê que vai nascer e da mãe, porque o cérebro da mãe se modifica, isso está comprovado até com ressonância magnética, após um parto. O que acontece quando a gente mete a mão e interrompe esse processo? Que são especificamente as intervenções. Na mãe, pode haver uma redução de receptores de ocitocina, levando à falha da progressão, à indução e hemorragia pós-parto. Pode ter um impacto potencial na amamentação e na vinculação materno-infantil. E no bebê, no processo de proteção da imaturidade, produz uma maior vulnerabilidade para hipóxia no parto e sofrimento fetal, aumento dos riscos de dificuldades respiratórias, de hipoglicemia, de hipotermia, devido à exposição, à falta de exposição às catecolaminas, por exemplo, nos partos cirúrgicos, e há uma maturidade reduzida do cérebro. Existe uma diminuição do hormônio cerebral e uma complicação em outros sistemas também, inclusive. Bom, então vamos falar sobre os períodos críticos. Devia ter posto o título desse slide aqui, períodos críticos. Na Nurture Science, eles vão dizer assim, que é muito importante os primeiros 1000 segundos, que seria 20 minutos, e que a gente estende para a primeira hora. Por que é importante esses 1000 segundos? Por causa da transição, por causa da microbiota e por causa da sensibilização. O bebê, ao olhar, ao tocar, ao ouvir a mãe, eles trocam ali aquele olhar, o cheiro é o principal sentido aguçado no parto, tanto da criança com relação à mãe, quanto a mãe com relação à criança. A gente chega a dizer que o cheiro do bebê devia estar em frasquinhos para vender, né? Só que, nesses primeiros 1000 segundos, estabelece algumas conexões, a conexão da ocitocina, a conexão da prolactina, a conexão da dopamina. Mas essas conexões precisam serem integradas no cérebro desse bebê, para que essa resposta esteja efetivada. E isso ocorre nos primeiros 1000 minutos, 6 horas. Para que todo o ganho dos 1000 segundos sejam traduzidos em modificação na arquitetura cerebral, ele precisa de 1000 minutos. Nesses 1000 minutos, nessas primeiras 6 horas, ele vai ter uma regulação metabólica, regulação de temperatura e de respiração. Entretanto, essas mesmas conexões, para serem integradas ao cérebro da mãe e retratar num comportamento materno, ela precisa de 1000 horas. 6 semanas. É onde ela precisa da interação, da ocupação, para consolidar todos esses circuitos e definir o seu papel materno. Por isso, ela precisa de bastante suporte social, porque é um momento de alta vulnerabilidade que a gente chama tradicionalmente de puerpério. Tudo isso para que se retrate e tenha repercussões ao longo de toda a vida
é preciso que a gente considere, então, os primeiros 1.000 dias. São os 270 da gestação e 365 de cada ano, que somados dão 1.000 dias. Tá? Então, essa é a lógica de períodos críticos que a gente está trabalhando. Aqui eu falei, o bebê precisa de 6 horas para ter amortizado o seu estresse, o cérebro da mãe precisa de 20 horas para conectar os circuitos hormonais, 6 semanas é o padrão, o período para estabelecer o padrão de resposta da díade e 2 anos de vida para termos as habilidades desenvolvidas. O que a gente está falando é que o parto é um momento de aprender a amar. E amar é curar. O bebê humano é o bebê mais prematuro que tem de todos os mamíferos. Se não tiver alguém com essa disponibilidade para cuidar dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, apesar do peito doendo, apesar da retenção de líquido, apesar do corte da cesárea, apesar da vagina inchada, apesar da laceração que está doendo, isso ele morreria. É verdade que a gente sabe que mesmo com tudo isso, mesmo as mulheres que não tenham condição de desenvolver plenamente toda a capacidade, prevista, o amor há sempre poder de reparação, né. Então, saiu aqui uma coisa errada, né, é preciso que haja uma presença amortizadora de um adulto para potencializar, tá faltando os R's aqui, os processos neuronais necessários. Falta um S também, desculpem, viu gente, eu fiz essa aula hoje para vocês. Essa é a função mais importante no nascimento de um bebê, é existir, ao sair desse corpo, uma presença amortizadora do adulto que possa potencializar os seus processos neuronais necessários. Esse pesquisador, Niels Bergman, ele patenteou uma palavra chamada canguroula. Aqui na nossa audiência tem algumas doulas. A canguroula é uma pessoa que se disponibiliza a ser essa presença amortizadora adulta quando a mãe não tem condição. Então, o primeiro canguroula de eleição poderia ser o pai, depois a avó, e em contextos de UTIs neonatais, outras mulheres treinadas, que se disponibilizem a oferecer o seu peito para o pele a pele, para o desenvolvimento desse bebê. E para o desenvolvimento do apego. O que acontece com essa presença amortizadora? Essa presença, o bebê saiu, então ele sofreu esse estresse da catecolamina, ele precisa respirar, ele precisa engolir, e essa mãe acolhe, ela regula as emoções, mas ao mesmo tempo ela também é regulada por esse bebê, porque quando ela percebe o cheiro dele e tem esse contato, ela tem uma nova inundação de ocitocina no pós-parto imediato, por conta desse encontro. Então há uma autorregulação afetiva, ela tem uma capacidade maior de desenvolver essa sensibilização e empatia, até para que ela possa identificar o que esse bebê precisa, né? Ler que choro é aquele que ele vai ter daqui a alguns dias, e produzir o desenvolvimento normal. Então, para Nurture Science, a separação zero é a base da conexão emocional. Principalmente porque a gente acredita que o estresse tóxico altera a arquitetura cerebral. E aí, para que houvesse a comprovação científica de tudo que eu estou falando, eles precisavam definir, então, o que é que eles estavam chamando de amor. Então, quais são as características científicas do amor? A capacidade de uma responsividade autonômica, ou seja, que essa mulher responda às demandas desse bebê de forma automaticamente autonômica, um desejo de reciprocidade, né, de contato, de troca, a angústia de separação, todas nós que parimos sentimos isso em algum momento, a necessidade de contato físico direto, de pegar, de estar no colo, o bebê tem fome de pele e a gente tem fome de bebê. Os cuidados carregados emocionalmente e o estabelecimento de padrões de interação recíproca. A gente começa a falar, ele gosta tanto de ficar nessa posição, ele adora quando fica aqui. É um comportamento que, descrito dessa forma, parece um comportamento de adicção, de vício.
porque ele está vinculado ao circuito da dopamina, que é o circuito mesmo de vício. Então, qual seria a função dessa proposta de separação zero? É entender que a lactância é uma ferramenta fisiológica da formação do vínculo. Então, ver qual é a torção que a gente faz, em vez de a gente pensar que aqueles hormônios existem de prolactina para poder produzir o leite, a gente entende que a produção do leite, ela é uma ferramenta que vai permitir a formação do vínculo, porque esse bebê precisa sobreviver. E essa mãe precisa ficar apaixonada por ele. A relação humana, então, vai oferecer presença, consolo, atenção e regula as emoções. A mãe é o ambiente onde o comportamento do bebê ganha sentido. Fora dele, ele fica perdido ali na incubadeira, no aquele bercinho da- do berçário, ele fica solto. Ele chora porque não tem sentido ali, não tem nada do que ele está fazendo tem sentido porque ele não tem a troca, não tem a reciprocidade. É o corpo da mãe que traduz através da pele e provê dados para criar os câmbios epigenéticos e as conexões cerebrais. É uma ecologia. Se é fácil a gente entender que o habitat natural do bebê antes de nascer dentro do corpo, por que é difícil a gente entender que também fora é o habitat dele? E, mais uma vez, lembrando que o estresse tóxico é responsável por uma criança que vai ter dificuldade de identificar suas emoções, vai ter um desapego desordenado e vai aumentar a vulnerabilidade física e emocional. Então, a qualidade do vínculo materno constitui um fator de proteção do vínculo mãe-bebê e, portanto, do desenvolvimento psicológico posterior. A inteligência social e emocional inicia nos primeiros momentos ao nascer. Por que a gente precisa saber disso? Porque a gente precisa mudar o mundo, gente. Porque a gente sabe que o parto ocorre entre duas orelhas, né? Já diz daí de Rick Jones. Porque podemos recolocar a orquestra hormonal no trilho fisiológico. Porque podemos viabilizar uma experiência positiva de parto e, sobretudo, porque o protagonismo feminino nesse momento é potencializar a mudança no mundo que a gente quer. E a gente sabe que se a gente respeitar esse protagonismo, se respeitar esse corpo como o habitat da criança, as respostas serão a ativação daqueles mecanismos que nos darão cidadãos mais capazes de amar. E aí eu recomendo esse livro do Michel Ondan, que ele tem esse título, né, Podendo a Humanidade Sobreviver à Medicina, que ele questiona exatamente que o excesso de intervenções está interrompendo o processo normal da, 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 da produção dos hormônios, né, da vinculação, e sendo responsável, inclusive, por bastante dificuldades na relação. Né? A Leslie Page, que esteve aqui no Brasil uns 3 anos atrás conosco, ela dizia assim, eu acho que Bolsonaro e Trump devem ter tido um nascimento bem complicado. Elas não tiveram a oportunidade de ativar alguns circuitos neuronais que permitissem o amor. Bom, o parto é o evento de maior desempenho do corpo humano. Alguém se inscreve numa maratona de 42 quilômetros sem preparação? Então, o parto também não pode. Precisa de uma equipe de treinamento, de um time, de preparo físico, de preparo mental, de estudo do percurso. Então, essa mulher, para que ela esteja pronta para esse encontro, para desenvolver tudo isso, ela também precisa de uma preparação. Então, imagine se você entrando numa floresta assombrada, desconhecida. Feche os olhos, transporte-se para lá. Qualquer ruído, você vai pensar no pior. Então, perceba suas emoções, seus pensamentos, suas sensações. Quais são suas sensações? Durante todo o período perinatal, existem desafios psicológicos muito claros. A gente precisa desenvolver a resiliência, a gente precisa manejar adequadamente a ansiedade e a dor, a gente precisa desvincular dor e sofrimento, aumentar a atenção plena, diminuir as reações de ineditismo que produz reações de luta ou fuga, construir uma relação de confiança com um parceiro ou parceira,
que será o guardião dos seus desejos. A gente tem que mudar de um mindset fixo, na minha casa ninguém pariu, ou será um absurdo eu fazer um parto domiciliar, porque ninguém vai aceitar, para o mindset de crescimento, e estar pronta para esse encontro que a gente falou. Então, promover o preparo emocional para o parto equivale a construir um mapa de possibilidades para trafegar a floresta e garantir uma proteção aos períodos críticos que eu falei, que definirão a arquitetura cerebral da mãe e do bebê. Então, o que a gente precisa para garantir que tudo isso ocorra? Respeito à fisiologia, ao amor, assistência adequada e habitat natural. E aí, dentro disso, baixa luz, poucas palavras, segurança emocional, protagonismo feminino, liberdade de movimento, alimento e hidratação, a equipe assistindo, de assistir mesmo, e suporte social. Assistindo e monitorando, né? Mas não intervindo. E isso a gente sabe que ocorre muito mais facilmente num parto domiciliar planejado. Esse slide acabou ficando fora do lugar, mas só falando quais são as sensações que programam o cérebro, a visão, que é quando o bebê olha para essa mãe, a escuta, desde 25 semanas ele já reconhece a voz, o tato, quando ele sente o toque da mãe, o paladar, quando ele saboreia o leite, o odor, por causa do cheiro, e a temperatura que aquece o corpo. Essas são as sensações que organizam e apaziguam o bebê naquele estresse fisiológico do nascimento, importante para o desenvolvimento da resiliência. Tá? E aí eu vou apresentar aqui, estou já no final, porque eu sei que eu já invadi bastante o horário, mas dois extremos, né? Uma mãe repleta de ocitocina, que teve um parto fisiológico, sem intervenções, que ela pode estar num ambiente que ela se sinta segura, que teve todo o apoio. Essa é uma mãe que ela está sincronizada com esse bebê, que ela está sensível ao que acontece com ele, ela está motivada pela recompensa, ela pega ele nos braços e fica inundada de paixão, de amor. Ela desenvolve a compaixão e empatia pelo bebê, então se o bebê chora, ela sente dentro dela aquela intervenção que foi feita com o bebê, que talvez possa ter machucado ou produzido uma dor. O cuidado que ela oferece é um cuidado instintivo e é um cuidado fácil e natural. O outro extremo, e aí não é preto no branco, é uma linha que vai de um lado ao outro, seria uma mãe repleta de cortisol. Aí, como é essa mãe? É uma mãe intrusiva, não sintonizada com o bebê. Ela é capaz de ignorar o choro do bebê, não é difícil para ela ignorar, ela pode dormir a noite toda e não ouvir. A resposta ao choro do bebê é liderada pelo estresse, então é um estresse que ela responde, não é a empatia. Há uma ansiedade e preocupação ao cuidar do bebê, não é aquele cuidado fácil, natural. O cuidado não é instintivo, ele é um cuidado intelectual, ela estudou, ela sabe como cuidar desse bebê. E o cuidado não é fácil, ele é difícil, mesmo que possa ser bom. E o que é importante eu falar para vocês é que mesmo essa mãe repleta de cortisol, ela pode ser uma excelente mãe. Só que ela vai fazer um esforço muito maior para poder ser essa mãe que ela quer ser, ou que ela deseja ser. E a custas, muitas vezes, de um blues mais complicado, de uma crise de ansiedade ou de uma depressão pós-parto, ou mesmo somente dessa tristeza profunda do blues, que, apesar de transitória, ela é importante e produz sofrimento, né? Aí eu trouxe essa imagem para dizer a vocês, gente, que só pode ter prazer nisso se confiar. A criança não tem dúvidas. Você joga a criança para cima, ela gargalha, ela confia. O pai está realmente no lugar do guardião. É assim que a gente quer as relações entre mães e bebês. Mães que possa confiar na sua capacidade de maternar. Bebês que podem confiar que serão atendidos, porque terão o seu estresse apaziguado e seu crescimento garantido. Como essa criança maior confia nesse pai.
Então, o parto domiciliar é o que respeita a ecologia familiar, porque a equipe entra na casa dessa mulher. Então, ela já inverte toda o mindset desses profissionais. Eles não entram nessa casa da forma como eles entram num bloco de partos. Eles entram pedindo licença. No bloco de partos, eles são os donos da cena. Então, há um respeito àquela ecologia familiar. Do ponto de vista da Nurture Science, é o parto ideal para fomentar o desenvolvimento dos circuitos de ocitocina. E eu acredito que isso pode fazer uma grande diferença. Então, se a gente está falando de construção de relações mais amorosas e mais saudáveis, passa por compreender que a transição não é uma transição só para respirar, que o pele a pele não é só para garantir aquela uma hora. E quando eu falei dos 1.000 segundos, dos 1.000 minutos, dos 1.000 dias e das 1.000 horas, não é que o bebê vai ficar colado nessa pele as 1.000 horas, mas essa mãe não vai estar separada desse bebê. Ela vai estar ali a postos para atender a ele, como acontece quando ela tem um bebê na casa dela, que ela fica com ele ali na cama as primeiras 24 horas, ou talvez até os primeiros 1.000 dias, se for cama compartilhada. Isso vai fazer uma grande diferença no tipo de adultos que nós teremos no futuro. Aqui eu deixei algumas indicações, deveria ter posto o livro do Uri Profibrini, mas tem esses sites que é o Nino Birth, o Skin to Skin Contact, o Nurture Science Program e o Clinical Trials. Esse Clinical Trials, ele é um projeto de pesquisa e eu acho que eu estou fechando meus 45 minutos pedidos, porque a gente começou mais tarde, né? Eu ia falar desse trial, desse projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, aqui está meu e-mail, muito obrigada, vou parar aqui o compartilhamento para explicar esse projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, que chama Ipsistos, ele foi um projeto que buscado pelo Niels Bergman, custou $6 milhões à Fundação Bill e Melinda Gates, conduzido em 5 países, nos 5 continentes e liderado pela OMS. O projeto era o seguinte: era provar cientificamente que a separação zero era a melhor forma de cuidado. Então, nesse projeto, eles fizeram a adaptação das UTIs desses 5 países, UTIs neonatal. Entra para o projeto bebês que nascem entre 28 e 32 semanas, prematuros, entre 1.000 e 1.800 gramas, em que, randomicamente, esse bebê iria ser classificado para receber o cuidado tradicional, que seria a estabilização e a levada para a UTI neonatal, e o cuidado proposto, que é a intervenção, que seria a estabilização no pele a pele e toda a tecnologia no pele a pele. Então, eles tiveram que criar nesses hospitais uma parte na UTI em que eram leitos, que eram camas, que essas mães, ou pais, ou avós, ou canguroula, deitavam para esse bebê com CPAP, com monitoramento, e as máquinas externas lá de fora, que não eram incubadeiras, continuavam garantindo manutenção, então eles recebiam toda a tecnologia, mas estavam no pele a pele. E eles ficavam no pele a pele 18 horas por dia, no mínimo. Então, essa pessoa tinha o direito de dormir 6 horas sem esse bebê, se precisasse, mas 18 horas estaria ali. Bom, os resultados, esse trabalho começou no final de 2019, início de 2020, e semanalmente os resultados dos prontuários dos bebês que estavam, né, no trial eram encaminhados para uma comissão da OMS. Então, os pesquisadores não tinham conhecimento dos resultados, tá? Ganho de peso, saturação, todos os resultados, tá? Todos os resultados de monitoramento desses bebês.
Em maio de 2021, a equipe é convocada à Suíça e o trabalho foi interrompido por questões éticas. E sabe qual foi a questão ética? Os bebês em Kanguroula tinham uma redução de mortalidade de 33%. Não era ético permitir que os bebês recebessem o tratamento tradicional da UTI neonatal, frente aos resultados do trabalho. Só que, gente, esse é um resultado, me arrepiei aqui de falar para vocês. Eu ouvi do News quinta-feira passada, um curso que eu fiz com ele na Espanha, e ele é da África do Sul, está na Suécia, né? Na Karolinska. E ele, quando contou que foi convocado, ele foi super mal, né? Achando que a pesquisa tinha produzido um efeito ruim nos bebês. E foi o contrário. E aí ele diz qual é o dilema ético agora. O dilema ético é, se nós que trabalhamos com parto temos dificuldade de mudar paradigma só para a mulher andar, beber, comer, como é que a gente vai mudar paradigma de mudar uma UTI neonatal, acabar com incubadora, colocar menino prematuro extremo colado em corpo que pode ser do pai, da avó, de uma outra pessoa, vai exigir muito esforço para traduzir esses resultados em mudanças efetivas na nossa prática profissional com relação à assistência prematura. Então, eu trouxe o trial, está ali, quem quiser ler, está ali, pode abrir o projeto de pesquisa, para reforçar que, se em bebê prematuro extremo está comprovado que a separação zero é o melhor para a sua recuperação, para a ativação de todos os circuitos neuronais que já existiam, mas para que ele possa estar no seu pleno funcionamento. Imagine num bebê a termo, num parto domiciliar em que o ambiente está mais do que protegido. Seria a outra ponta do negócio, né? E aí eu queria só que eu ia dar essa explicação, porque que para mim a epigenética fez tanto sentido. Para mim, pessoalmente, Mona Lisa. Eu tenho uma filha que nasceu com uma disfunção genética, uma mutação genética, tá? A mutação genética de Júlia, nós já fizemos mapeamento genético, já repetiu o mapeamento genético aqui em Portugal, está comprovado que ela tem essa mutação. É uma mutação que atinge a visão. A minha filha, ela perdeu 90% da visão quando esse gene foi ativado. Só que ela nasceu e durante 21 anos esse gene não foi ativado. Precisou de algo do meio ambiente, que no caso dela foi o uso de Roacutan, que produziu a ativação desse vírus, desse gene, e fez com que ela perdesse a visão. Tá? Isso você vê como está claro que a existência da genética, a existência da bioquímica por si só não justifica as coisas. A gente pode ter uma predisposição, mas a ativação e a potencialização desses recursos dependem do meio ambiente. E por isso que a gente só vai avançar se a gente estudar o parto, a vida, sob o ponto de vista ecológico. E, para fechar, o habitat natural do bebê é o corpo da mãe, é a pele da mãe. O habitat natural da mãe é sua casa. Portanto, um parto em casa acolhe todos os princípios que eu falei aqui de potencialização dessa arquitetura cerebral de bebês ativados pelo circuito da ocitocina, de preferência, que é o circuito do amor. Pronto. Fechei. Aberta a perguntas. Tá fechado seu áudio, Júlia. Mona Lisa, muito obrigada. Que linda apresentação. Vejo que tem muitas pessoas emocionadas aqui no encontro.
né? E falar sobre bioquímica do amor e relacionada à parto e nascimento é algo assim que realmente marca e emociona, né? Mobiliza emoções, espero positivas em todos nós e traz muitas inquietações, né? Você traz uns referenciais muito interessantes e essa questão dos impactos que a vida não somente pós-nascimento, mas intraútero, como vai repercutir essa vida intrauterina no desenvolvimento humano e na assistência que essa pessoa recebe, né? E como o parto domiciliar planejado favorece o natural, né? E o funcionamento de tudo que é fisiológico e natural. E a gente fica muito feliz assim com essa abordagem, essa proposta que realmente o grupo pretende trazer nas nossas discussões, né? Do quanto esse modelo obstétrico que nós estamos inseridos, principalmente no nível nacional, você falou bastante da questão cesarista, nós vivemos numa cultura cesarista, nossa taxa de cesárea é vergonhosa no país, a gente já falou isso várias vezes aqui nos nossos encontros, e o quanto isso impacta na vida humana, né? E há muito tempo o Michel Dan traz isso, né? O quanto a gente precisa olhar para a forma como as pessoas estão nascendo para entender a nossa humanidade, que impactos estão sendo gerados. Então, eu gostaria de abrir um pouquinho aí para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração. Nós temos aí, vamos estabelecer uns 10 minutinhos para que a gente tenha um período de discussão e encerramos o encontro. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fique à vontade para abrir o microfone. Eu não quero fazer pergunta, só quero falar que eu fiquei super emocionada mesmo, porque é muito verdade como é difícil fazer o humano não estragar o humano, né? Porque é só humano, é só humano. E quem já participou de parto em casa e já participou de cesariana ou de intervenções, né? Que não é nenhum parto, é uma sequência de intervenção, sabe a diferença que faz no processo todo, né? Hoje eu estou com um caso de uma dolada minha que eu dolei 2 partos dela, um total interferência e um parto muito lindo. E ela está com o nenê com 5 meses e agora está tendo o outro nenê tem 2 anos. Então ela está revivendo as intervenções do primeiro parto agora. Tá super difícil, porque tá fácil com a segunda bebê, né? Tá difícil sobreviver ao primeiro. Agora, é interessante, precisando de interferência, né? É que reviver isso é curativo. Então, ela está tendo a oportunidade de se curar de algo que ela nem sabia que tinha sido ferido. E hoje surtou mesmo. Eu até quase não entrei, porque eu só não entrei porque a mãe dela foi para a casa dela, porque eu preciso de conteúdo, inclusive, para mostrar para ela esse processo. Como está sendo, como pode ser revivido, né? Recolocado tudo. Dá uma olhadinha na aula que eu fiz sobre saúde mental, que lá eu falo de como você acolher as questões emocionais sendo doula. E é incrível porque um parto bem colocado muda até a relação do casal, né? Então, quem me chamou foi o marido, que foi guardião dos 2 partos e com muita presença, né? Então ele que está na busca, é bem legal. Depois eu posso até escrever e mandar para você o que vai decorrer disso aí, né? A fala da Mona Lisa, assim, eu acho muito importante. Eu gosto muito quando tem evidências mais fisiológicas, é uma coisa mais palpável, né? E até mesmo a nível da gente conseguir argumentar em alguns casos. E, nossa, muito importante a gente ver como a violência precoce, né? E a violência precoce, assim, estresse precoce desde, na verdade, da criança no útero da mãe, tem uma influência que talvez a gente não consiga entender ao ponto de
manejar talvez um adulto que tenha alguma problemática, a gente não consegue descrever o que aconteceu no meio do caminho, né? Então, pensar, eu sempre perguntar, eu vejo assim, em consultas, como foi o parto da mãe, e eu digo não só em consultas de recém-nascido, né, mas de desenvolvimento infantil, eu como enfermagem na atenção básica, então consultas de puerpério, conseguir identificar isso, porque talvez a problemática esteja há muito tempo, né, e não ali no desenvolvimento, e não só quando a gente fala assim de meio, a gente pensa muito o meio social em que a criança vive na casa dela, no ciclo dela, mas nem sempre a gente pensa como foi o parto dessa mãe e a trajetória dessa mãe durante a gestação. Então, nossa, muito enriquecedora a fala da Mona Lisa. Muito obrigada. Obrigada, Clarissa. É isso aí. A única questão é assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente fica se sentindo responsável, comprometida socialmente com a mudança, e aí os desafios aumentam, né? É isso que eu ia falar, Mona. Eu queria agradecer também a sua presença, a sua fala. Eu fiquei assim, eu quero até assistir novamente, sabe? Para fixar alguns conteúdos, algumas informações, assim. E aí, isso reafirma muito, né, a nossa defesa pelo PDP, né? Toda a história que a gente vem trabalhando e vem falando. Agora, por outro lado, me dá também uma angústia, sabe? Porque passando no hospital com os alunos, a gente está tão longe de tudo isso, e aí eu fico, meu Deus, né? Por onde caminhar para a gente chegar próximo, né? Pra gente. Mas assim, não tem escolha, né, Mona Lisa? A gente tem que seguir e trazer esses conceitos, né? O que eu digo é assim, ó, o horizonte está distante, o objetivo está distante, mas cada passo que você dá, você está mais perto do que estava ontem. É verdade. Por menor que seja, a gente tem que seguir caminhando. Sim. Nem que a gente precise caminhar 5 quilômetros, a gente só consiga uma vida inteira andar 100 metros, mas a gente andou 100 metros. Mas andou, né? Tá certo. É isso mesmo. Eu amei, fiquei muito feliz. Obrigada, viu, Mona Lisa? Obrigada a vocês todas pelo convite. Beijos grandes, obrigada. Acho que podemos encerrar, então. Então, eu vou deixar a Mona Lisa se despedir de vocês. Agradeço mais uma vez pela presença de todas. O nosso próximo encontro vai acontecer em agosto, com um tema também bem legal, que vai ser sobre o processo de trabalho, com foco na segurança no parto domiciliar planejado, que vai ser ministrado pela Cíntia Baraldi, do Centro de Parto Normal Luz de Candeeiro, de Brasília. E as inscrições vão estar abertas em breve. Acompanhe lá no nosso Instagram e no nosso website as atualizações. E abre, então, para a Clara e a Mona Lisa se despedirem. Muito obrigada. Obrigada a todas que estavam aqui. Fico feliz com a presença de vocês, essa representação que é de vários estados brasileiros, de várias cidades diferentes. Obrigada pela oportunidade. Vocês estão aí no inverno, eu estou aqui no verão. Por isso que estou assim de alcinha. Estava falando aqui antes que aqui em Coimbra hoje estava, acho que 32 graus. Mas é isso, estou à disposição da troca. Estou muito honrada de fazer parte desse grupo e muito feliz por ter estado com vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Agradeço também a presença de todo mundo. Tá bom? Um beijo, Mona Lisa. Tchau para todo mundo.